Bom, pessoal, deixa eu deixar a tela inteira aqui. Ah, Aqui nas aplicações das bases, tem bastante aplicação também, né? Deixa eu arrumar, tem uma coisinha aqui. A gente tem bastante aplicação das bases, né? Na agricultura, diretamente elas não são usadas. Acho que é da mesma forma em que diretamente os ácidos não são usados, acho que é muito, nem sei, de forma direta na agricultura, quando uma base é usada. Eu lembro, é que tem coisa que nem eu sei, né? Mas eu lembro que uma vez tinha um projeto na parte de animais, né? Que é fazer a cana hidrolisada. Coloca, acho que é hidróxido de sódio, até eu acho. Com cana, melhora a palatabilidade e o aproveitamento energético lá da forragem, né? Mas não sei, tem muita coisa que eu também não sei da parte prática da profissão de vocês. Mas eu acho que é muito pouco, assim, as bases usadas de forma direta, né? Ela como base na agricultura. Mas indiretamente, elas fazem parte também da agricultura. Vocês vão ver que muitos produtos usados, né? Eles são oriundos, né, de alguma base, certo? Então, acho que indiretamente ela é bastante usada. Na indústria, é muito usado, pessoal. A base ela é tão importante quanto os ácidos, então vários processos industriais usam bases, ou de forma direta ou indireta também, né? A base é usada para muita coisa, o hidróxido de sódio, assim se o ácido sulfúrico é muito usado na indústria, né, que eu acho que é o ácido mais usado industrialmente, o hidróxido de sódio também, muita coisa é usado. Até como catalisador, hidróxido de sódio é usado às vezes, tem muita coisa, muita possibilidade, sabe? É bem difícil, como eu já tinha dito até, é bem difícil falar das aplicações das bases, né? Eu posso até chutar algumas aplicações específicas, mas eu acho que de modo genérico é difícil, porque são muitas, né? Aqui eu até coloquei construção civil, porque a cal, né, que é usada em argamassa, a cal é hidróxido de cálcio. Então vejam, toda a construção civil usa uma base, né? Imagina isso aí, construção civil, a gente vive dentro delas, né? Então, para te ver a importância ter uma basezinha, né, que é o hidróxido de cálcio. E não é só para isso também que ele serve, para muita outra coisa. Não é só para isso. E eu acho que eu escolheria a melhor coisa para falar é isso, né? As bases, é claro que elas têm aplicações diretas desde o leite de magnésia que tu toma para quando tiver com azia, mas é óbvio que o grosso da participação das bases é isso aqui, é em processos químicos. Muitos produtos que a gente consome, usa lá no seu processo químico, envolveu o uso de uma base para que aquilo chegasse lá no ponto final, né? Acho que acabei de falar de catalisador, né? Mesmo o processo de biodiesel mesmo, né? O hidróxido de sódio ele é usado como catalisador. Então vejam que mesmo na produção de um biodiesel lá, existe a empresa usando o hidróxido de sódio, né? Então, é muitas possibilidades, sabe? A gente tem, deixa eu pensar assim, hidróxido de sódio, eu sei de uma coisa bem legal, que é, acho até que está no livro de você, só que acho que não está tão explicado no livro. Mas é assim, ó, é bem interessante até. Na Primeira Guerra, bom, a gente já viu o ácido nítrico, né? O ânion nitrato. O ânion nitrato ele é um princípio ativo para fazer explosivos, né? A gente faz, por exemplo, o dinamite, é o trinitrotolueno, né? Então, vários compostos orgânicos nitrados, não precisa ser só o trinitrotolueno, vários outros compostos orgânicos nitrados, eles são muito explosivos, né? Então, digamos assim, o ânion nitrato, ele é uma pecinha para tu fabricar explosivos, certo? Bom, e na Primeira Guerra Mundial, como o mundo inteiro se voltou contra a Alemanha importava nitrato, né? Ela importava nitrato. E aí, e também importava a amônia, né? Que com amônia a gente fabrica o nitrato. E aí os aliados eles resolveram, não, vamos cortar o fornecimento de nitrato e amônia para a Alemanha. Vai chegar um ponto em que ela não vai conseguir fabricar mais explosivo e a gente ganha a guerra, né? E aí, então, os alemães ficaram nessa empreitada aí, de que o mundo inteiro acabou o fornecimento desses insumos que são a base para te fabricar os explosivos, né? E aí, como fazer então? E aí foi nessa época aí que surgiu um processo que fabrica a amônia. Até então, eu não me lembro como é que a amônia era produzida, eu não me lembro agora qual é o jeito de produzir.
mas os alemães não tinham essa capacidade de produzir a amônia. E aí então um químico alemão, que é o processo chamado Haber-Bosch, né? Esse químico aí, o Haber, ele inventou um processo que fabrica a amônia a partir do nitrogênio do ar e o hidrogênio também, gases que tem no ar atmosférico. Daí não tem como tu proibir que chegue ar lá na Alemanha, né? E aí então esse químico inventou o processo e o Bosch, né, que é o segundo químico lá, ele só adaptou o processo para a escala industrial. E aí existe esse processo Haber-Bosch, que é um processo industrial de fabricar amônia. E esse processo ele é tão bem sucedido que depois hoje o mundo inteiro fabrica amônia desse jeito, pelo processo Haber-Bosch. E aí então os alemães acharam um jeito de produzir a amônia, consequentemente tendo amônia, consegue fabricar o ânion nitrato, consequentemente fabricando o ânion nitrato, consegue fabricar explosivo. E aí segue a guerra, entenderam? Isso foi na Primeira Guerra Mundial, né? Então, percebam que essas bases aí, a amônia é uma base que a gente já estudou, né? Esse processo Haber-Bosch é isso, é um processo químico para fabricar amônia usando o ar. Então, a matéria-prima é pegar o ar atmosférico, tá? Bom, deixa eu ir adiante aqui, eu acho que eu já meio que fechei aqui, né? Fechei a explicação das bases, mas eu vou colocar um assuntinho a mais aqui junto com as bases, porque agora, como a gente já estudou ácidos e bases, eu acho que está na hora de falar de uma coisa. Os ácidos e as bases, existem indicadores, né? Eu acho que meio que todo mundo sabe um pouco disso, né? Só que não sabe os detalhes da história, né? Mas todo mundo acho que já ouviu falar em escala de pH, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar. E a escala de pH nada mais é do que uma escala em que consegue nos dizer se determinada solução ela é neutra, ou se ou ela é ácida ou ela é básica. Então acho que isso aí também tem gente que não sabe zero de química, mas se eu falar isso aqui a pessoa entende. A pessoa vai lá e quer comprar um shampoo neutro, sabe? A pessoa quer falar não sei o que, o solo é ácido. Mesmo sem saber nada de química. Então são conceitos que estão na cabeça de todo mundo aí já, né? A televisão fala muito nisso, então tá. O que então esses indicadores de acidez ou basicidade eles nos dizem? O principal e o mais usado indicador é a escala de pH. Acho que é outra coisa também que é um senso comum já, né? Meio que todo mundo sabe que o pH, o valor numérico do pH, que é uma escala numérica, o pH 7 é o neutro, certo? E quando tivermos valores de pH abaixo de 7, a gente está falando de soluções ácidas, certo? E quando tivermos pH maior que 7, a gente está falando de soluções alcalinas, ou a gente pode dizer que é uma solução básica, tanto faz, alcalina ou básico, certo? Aqui, nessa mesmo desenho aqui que eu peguei da internet, a gente tem até exemplos, né? Por exemplo, o sangue humano, mais ou menos onde é que é a escala de pH do sangue? Um suco de tomate ali, né? O caldo do tomate ali, o ácido que a gente tem no nosso estômago, né? Que é o suco gástrico, que é o ácido clorídrico. Aqui a lixívia é o calcário, né? O amoníaco comercial, aqueles produtos de limpeza à base de amônia, né? Só que, claro, tem bem pouquinho amônia lá, mas tem, né? O que pH que é aquilo, né? pH quase 12. Ó. A saliva da gente, né? Que valor de pH que é. E assim vai, alguns exemplos aqui, né? Só que aí agora, isso aqui, o que eu vou dizer assim? Eu fiz essa tela aqui para falar o seguinte, ó. Eu comecei falando de coisas que todo mundo sabe. Pessoas que nem estudaram até, né? E elas sabem. Tem pessoa que sabe o que é pH. Fala pH, a pessoa, tá, o pH, isso aqui. Tá, isso aí todo mundo sabe. Agora, o que poucos sabem? Bom, primeiro que a escala de pH existe da mesma forma que existe uma outra escala inversa, que é a chamada POH. Bom, então isso aqui já é uma outra coisa que poucos sabem. Outra coisa, essa escala aqui, na verdade, ela é um valor numérico de se fazer um cálculo que é menos logaritmo da concentração de íons H+. E aí o resultado dessa conta é que daí que saiu esses valores numéricos aqui. Então isso aqui não é uma escala lá louca, assim, criada lá do nada. Isso aqui vem de cálculos experimentais. Se calculou a concentração de íons H+, naquela solução e depois fez menos log dessa concentração. E aí, quando o resultado dá 7, se percebeu que isso é neutro. Eu até vou explicar depois na próxima tela aqui o que quer dizer o neutro, tá? E aí, quando o valor numérico é menos que 7 é ácido, mais que 7 é alcalino, e aí isso aí todo mundo sabe. Só que a escala de pOH, ela é a mesma lógica da de pH,
Só que a gente está pensando nos íons OH-, que são as bases, lembram? Se a gente pensar em íons OH- e souber a concentração de OH-, a gente também pode fazer menos log de OH-. Se eu fizer menos log de OH-, eu vou ter essa escala aqui, o POH. Acontece que a escala de POH, ela é uma escala que tem a mesma lógica da de pH, só que elas são escalas invertidas. Sempre que tu fizer o menos log da concentração de H+, e achar zero, por exemplo, pode ter certeza que na mesma solução, se tu fizer o menos log de OH-, tu vai dar 14. Só que se tu pegar uma solução que tu fizer menos log de H+, e o resultado dá 1, pode ter certeza que se tu pegar essa mesma solução aí e fizer menos log de OH- que estava lá na solução, o valor dá 13. Então, se vocês olharem essa régua aqui debaixo, vejam que ela é igualzinha à de cima, só que elas estão invertidas, porque são escalas invertidas. Ou seja, à medida em que eu vou aumentando o pH, eu vou diminuindo o pOH, e vice-versa. E é claro que na metade das escalas, quando eu tenho o pH 7, lá na outra escala eu também tenho o pOH também 7. E é daí de existir escalas invertidas, é que existe até uma equaçãozinha, que é uma decorebinha aí, que é bem útil, é que sempre o pH mais o pOH de uma solução, da mesma solução, é claro, né? Sempre dá 14, entenderam? Qualquer solução que tu imaginar aí, se o pH dela é 6, pode ter certeza que o pOH é 8. 6 mais 8 dá 14. Então, sempre que tu somar aqui, ó, 10 mais 4, 14. Tu fizer sempre a soma daqui com lá, dá 14, porque são escalas invertidas, certo? Então, é isso. Deixa eu ir... Eu tenho vários detalhes para falar, eu posso até esquecer alguns, né? Mas vamos assim, ó. Antes eu quero só dizer uma coisa que... Só para dar uma ideia para vocês, assim, ó, uma solução de ácido forte, tá? 0,1 molar. 0,1 molar. Isso é bem, não é tão concentrado, é pouco, né? 0,1 molar. Uma solução 0,1 molar, se tu fizer menos log de 0,1, já dá 1. Então, pH 1 quer dizer uma solução 0,1 molar de um ácido forte, tá? Se for pH 0, é porque a solução estava 1 molar. Se tu fizer menos log de 1, vai dar 0. Então, pH 0 quer dizer uma solução de ácido forte 1 molar. Pessoal, no laboratório é bem tranquilo a gente pegar o ácido concentrado e ele está muito mais concentrado que 1 molar. Então, a pergunta é a seguinte: existe pH negativo? Sim, existe. Outra, existe pH maior que 14? Sim, existe. O que é a escala de pH? A escala de pH foi inventada para se usar para soluções com concentrações intermediárias. Não coisas tão diluídas, não coisas muito concentradas e nem muito diluídas também, entenderam? Então, a dica que eu sempre dou é a seguinte, ó, pessoal, existe pH negativo e existe pH mais que 14. Só que tu está escrevendo um trabalho e tu percebeu que aquilo ali é o pH é menos 1, então não fala mais a escala de pH. Diz que a concentração é tal, entenderam? Não fica dizendo pH negativo. Existe, mas a gente não usa, entenderam? É isso que eu quero dizer. Existe, mas a gente não usa. Vocês vão passar vergonha se vocês quiserem começar a falar pH menos 1 ou pH 15, entendeu? Então, se tu já tu viu que o pH vai dar 15, não fala o pH, fala a concentração de íons H+. Na real, ele não é pH 15 porque tem bastante íons H+, na real tem muito poucos íons H+. O que tem bastante lá é o OH-. Então tu fala a concentração de OH-. Pronto, é isso. Não fica falando em pH e pOH, tá? Então, já fiz esse meu comentário aqui. E agora eu posso dizer para você o seguinte: existem alguns utensílios, digamos assim, que a gente consegue medir o pH das soluções, tá? Bom, vai estourar meu tempo aqui, né? Vou parar o vídeo e sigo no próximo.